Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje eu vou comentar com vocês o padrão mais interessante dentro das criptos que eu utilizei para montar a carteira rumo ao milhão. E eu vou te mostrar alguns resultados exatamente dessa estratégia, dessa carteira, só para você entender exatamente como que esse padrão ele é extremamente importante, tá? É um padrão gráfico muito famoso e pouco falado dentro do mercado cripto. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, nesse final de semana a gente viu exatamente o Uniswap subindo ali, cara, 70% em uma porrada só. E aí aqui saiu algumas notícias, né, de que o Uniswap ela vai começar a pagar dividendos, de que possivelmente os holders de Uniswap vão receber partes da taxa que é usada exatamente na DEX. Olha só, eu sei que essas notícias elas movimentam o mercado, né? Mas eu detesto operar notícias, eu detesto olhar exatamente para esses momentos pro ativo ali. Eu acredito muito que a notícia ela só é uma justificativa do fato. Por que eu tô falando isso? Olha só, se a gente vier aqui no Price Action de Uniswap, a gente vai ver exatamente que constituímos em Uniswap a bacia das almas perdidas. Esse é o padrão que eu mais adoro dentro de cripto, tá? É um padrão que depois que a gente tem um bear market, o ativo ele passa por um longo período de lateralização. Olha só, se a gente for ver o Uniswap dentro dessa lateralização, ela ficou 654 dias somente com o preço indo ali nos 3,60, voltando nos $7 e ficou nesse lenga-lenga durante um longo período. Essa lateralização aqui que nós temos, ela é a bacia das almas perdidas, é exatamente uma grande região de acúmulo. E sempre quando a gente sai de dentro dessa região, a gente dá uma grande porrada. Olha só, o Uniswap, a notícia é que ela vai pagar dividendos. Mas se você voltar aqui, ó, em Chainlink, por exemplo, cara, qual que é a notícia de Chainlink? Não sei qual que é a notícia de Chainlink, mas o padrão ele é o mesmo, o padrão ele se repete. A gente tem o bear market, a gente constitui a bacia das almas perdidas. Olha só quanto tempo que a gente fica lateralizando aqui dentro desse padrão. A gente fica 529 dias dentro desse padrão. E qual que é a notícia que faz exatamente Chainlink dar essa porrada? Não sei, galera. Eu não busco justificativa. Eu simplesmente busco analisar dados, analisar informações. O Price Action é uma ferramenta para a gente conseguir analisar o que os investidores estão fazendo. Cara, se dentro dessa região a gente mostra interesse de compra, se dentro dessa região a gente mostra interesse de acumulação, significa que grandes players estão acumulando essa parada e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter o mercado solto no sentido de que os players já fizeram a sua acumulação e aí a gente começa a entrar com oferta e demanda, tá? E aí como a gente tem falta da oferta do ativo e mais demanda, a gente vê essas grandes movimentações de altas acontecendo. E cara, diversos ativos eles constituem esse padrão. Olha só, se a gente analisar AVE, por exemplo, AVE ela ainda está dentro da bacia das almas perdidas. Se a gente olhar o preço do ativo, ele continua dentro dessa zona de lateralização pós-bear market. Essa lateralização chamada de bacia das almas perdidas. Aqui dentro eu adoro acumular ativos. Não é à toa que se você pegar dentro da carteira rumo ao milhão, por exemplo, olha só, o Uniswap, eu tenho 100% de alta dentro de Uniswap. Não só eu, como os alunos também, que montaram posições desde o começo ali junto comigo em Uniswap, cara, tá com uma movimentação de 100% de alta. Não somente dessa alta aqui que nós tivemos. Nós estamos falando que o custo médio desse ativo dentro da carteira rumo ao milhão é de $5
$5,30. A gente está falando, cara, que daqui ó, dos $5,30 até o preço que nós estamos hoje é 100% de alta. Por que que a gente tem exatamente o Uniswap nesse custo médio? Porque a gente vem acumulando o Uniswap ao longo da bacia das almas perdidas. E não só o Uniswap, como outros ativos também. Acabei de mostrar para você aqui que Aave é um ativo que, por exemplo, nesse momento, ele está dentro da bacia das almas perdidas. Eu não sei porque as pessoas não comentam tanto sobre esse padrão, tá? Quando a gente olha o histórico das altcoins, esse é sempre o padrão que constitui o fundo daquela altcoin. Em todos os ciclos que a gente olha, a gente vê o ciclo da sua própria altcoin, tá? O ciclo da altcoin acaba sendo mais curto do que o do Bitcoin, mas sempre que a gente olha para o ciclo dessas altcoins, a gente vê esse padrão de bacia das almas perdidas. Adoro acumular dentro dessas regiões, beleza? Bom, isso daqui é um pouco de altcoins, né? A gente deveria falar de altcoins amanhã, terça-feira é tradição aqui no canal, a gente vai falar disso amanhã, mas queria trazer um pouco dessa visão para vocês. Eu quero lembrar você também que o halving está para chegar aí, né? Quando a gente olha aqui em que fase nós estamos, a gente já está dentro dessa fase vermelha aqui, né? Nos ciclos anteriores, a fase azul aqui vai ser exatamente quando o halving acontecer. Está previsto para a gente ter o halving aí dia 14 de abril, pode variar um pouco esse dia aqui, depende da quantidade de blocos. A gente tem menos de 50 dias aí para o halving acontecer, ele simplesmente está na porta. E os indicadores estão começando a esquentar de que a gente vai estourar a bull run. Olha só, o MVRV aqui, ó, a gente já começou a traçar essa parte mais alaranjada. Estamos saindo da zona amarela, entrando nessa zona alaranjada. Esse daqui é um sinal clássico que a gente vai ter exatamente do início da nossa bull run, tá? Lembrando que a bull run, ela vai tecnicamente acontecer a partir do momento que a gente romper essa linha azul. Hoje, essa linha azul, ela está exatamente nos $56 mil. Ou seja, se o Bitcoin subir direto, romper os $56 mil, na data de hoje, conforme o dia passa, essa linha aqui ela vai subindo. Não vou te explicar o cálculo matemático dessa linha, mas se a gente romper 56 mil dólares a partir da data de hoje, a gente tecnicamente vai entrar dentro da nossa bull run. E ao longo desse processo, obviamente, a gente vê que o ativo ele está subindo. Se a gente está próximo da bull run e a bull run é o nosso evento chave dentro das criptos, é o momento que a gente mais vai multiplicar dinheiro. É a última fase do ciclo que nós vamos ter. Depois disso, a gente vai constituir a euforia, a gente vai constituir a formação de topo do mercado para depois a gente vivenciar um bear market. Ou seja, a gente está ainda em um momento oportuno de montar uma carteira e de nos prepararmos para a bull run. Olha só, cara, tem semanas que eu falo com você aqui, se preparem para a bull run. Saiba se posicionar, não ache que você chegou tarde porque ela ainda não aconteceu. Mas também não ache que você chegou cedo, porque a gente já teve uma boa movimentação do ciclo e a gente está próximo para a bull run estourar. O que eu quero te dizer é que se você tem dúvida se você vai entrar ou não dentro do mercado cripto, cara, se eu fosse você, eu decidiria entrar logo e depois que a bull run acontecer, aí você pode estudar, você pode entender um pouco mais sobre o mercado, beleza? Nós estamos correndo contra o tempo e não mais contra o preço, tá? Quando a gente olha para indicadores como esse daqui, a gente vê que estamos dentro dessa fase alaranjada, que é um sinal pré-bull run, mas veja também que após a fase alaranjada, a gente vai ter a fase vermelha. A fase vermelha é a fase de alto risco, é exatamente a fase onde a gente vai ter formações de topo de mercado. Não queira entrar na fase vermelha, porque você vai ter grandes chances de colocar a estrela no topo do mercado. E se a gente analisar aí para as baleias, né, as carteiras de 1.000 a 10 mil bitcoins, para você ser considerado uma baleia, você precisa ter mais de 1.000 bitcoins. E quando a gente olha para essas carteiras, elas vieram acumulando bem forte, né, durante essa movimentação. Fizeram uma leve distribuição aqui, ó, de 30 mil bitcoins, mas essa distribuição foi estabilizada, né? A gente não teve continuação nessa distribuição, então tudo bem, porque a gente vê que a distribuição ela é pequena comparado com o tanto que foi acumulado. Caso a distribuição ela caia, né, a gente continue tendo um aumento na distribuição aqui, caso o gráfico caia, a gente tem sim aí um sinal de alerta, né, um sinal de que
a gente tá tendo distribuição desses big players. Por hora, cara, eu sigo super bullish. No curto prazo não, né? No curto prazo eu acredito que a gente vai ter um pullback aí, exatamente o Bitcoin recuando só um pouquinho, fazendo um flush, dando uma liquidadinha de leve ali nas pessoas que estão alavancadas, para depois a gente voltar a subir e buscar os nossos 56, os nossos 60 mil dólares, tá? 68 mil dólares, que é o topo anterior, que é o nosso all-time high, é só questão de tempo, cara. Se você tiver paciência, você vai ver sim Bitcoin em 68 mil dólares. Em breve, a gente tá aí para estourar a nossa bull run, beleza? E bom, se você quiser o meu auxílio nessa sua jornada, eu tenho a carteira rumo ao milhão, né? A carteira rumo ao milhão, exatamente parte desses resultados aqui, ó, que eu tô te mostrando, é exatamente dentro da carteira rumo ao milhão. É uma carteira minha, onde eu tomo as decisões, onde eu faço as compras, as vendas, o gerenciamento e o rebalanceamento dessa carteira. Você só precisa copiar e colar, beleza? Se você quiser saber mais sobre a carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui. Nesse vídeo, dentro dessa página, eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. E lembrando que a BlackRock está no jogo, tá? E na semana passada eles voltaram a comprar um pouquinho mais forte, né? A gente tinha visto uma diminuição na compra desses caras ali no dia 20 e 21, 22 e 23, esses caras começaram a acumular um pouco mais forte, tá? Eles estão no jogo e eles não entraram nesse jogo exatamente para acumular durante algumas semanas. Esses caras vão passar acumulando durante meses. Enquanto a gente tiver esses caras acumulando, isso é um ótimo sinal, porque a gente tem uma pressão de compra extra dentro do mercado, não só da BlackRock, mas como da Fidelity, como da ARK, como de todos os ETFs que estão comprando Bitcoin, beleza? Menos o GBTC que ele vem vendendo. Mas aí a gente já sabe o motivo do GBTC, né? Altas taxas, ele era um trust, não era um ETF, e os clientes estão migrando exatamente para outras empresas. Bom, eu sigo super bullish para o Bitcoin, eu sigo super bullish para esse ciclo, acredito que a gente ainda está em uma excelente oportunidade diante da nossa frente, beleza? E agora estou num cenário novo aqui, né? Estou na Inglaterra, recentemente vocês me viram na Itália, vocês sabem que eu estou resolvendo uma dupla cidadania exatamente para que eu consiga não ser tributado em cripto, tá? Mais para frente eu vou comentar isso daí com vocês, tudo de maneira legal, tá? Você pagar zero de imposto mesmo ali, sim, tem como você fazer isso, obviamente você precisa de toda uma estrutura, não é com um passaporte brasileiro, não é vivendo no Brasil que você vai conseguir fazer isso, mas mais para frente eu explico isso para vocês. Um pouco de tudo isso que eu estou fazendo é a teoria das bandeiras. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, dá uma pesquisada aí, o que é a teoria das bandeiras, beleza? Vou ficar essa semana aqui na Inglaterra e na semana que vem eu estarei de volta nos Estados Unidos. E lembrando que assim que eu voltar para os Estados Unidos, o preço da carteira rumo ao milhão vai subir, beleza? Então é isso, forte abraço para todo mundo, eu vejo você de volta no canal amanhã. Se você quiser que eu analise algum altcoin amanhã, deixa aqui nos comentários que eu vou analisar essa altcoin amanhã, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!